de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 49. 2 dias depois da chegada de Mr. Bennet, Jane e Elizabeth encontravam-se passeando no pequeno bosque nas traseiras da casa, quando viram a governanta caminhando em sua direção e, concluindo que vinha por parte de Mrs. Bennet, foram a seu encontro. Mas, em vez da ordem esperada, a governanta disse a Miss Jane Bennet: "Perdoem-me interrompê-las, meninas, mas como pensei que tivessem recebido boas notícias da capital, tomei a liberdade de lhes vir perguntar." "Que dizes, minha boa Hill? Nada soubemos ainda da capital." "Minha querida senhora", exclamou Mrs. Hill espantada. "Não sabe, então, que chegou um expresso da parte de Mr. Gardiner para o patrão? Ele já aqui está há meia hora e trouxe uma carta para Mr. Bennet." As moças não perderam tempo e partiram correndo. Atravessaram a sala de entrada, a pequena saleta e entraram na biblioteca, mas não encontraram o pai. Preparavam-se para subir e ir procurá-lo ao quarto da mãe, quando o mordomo lhes disse: "Se procuram o patrão, ele dirigiu-se agora mesmo para o bosque." Tendo recebido esta informação, as moças tornaram a passar pelo vestíbulo e atravessaram o relvado em busca do pai, que se dirigia para um dos pequenos bosques que havia de um dos lados do jardim. Jane, que não era tão leve nem tinha tanta prática de exercício, ficou para trás, enquanto sua irmã alcançava Mr. Bennet e exclamava quase sem fôlego: "Oh, pai, diga depressa quais as notícias que diz titio." "Acabo de receber uma carta dele pelo expresso." "E que notícias traz, boas ou más?" "Que é que se pode esperar de bom?" disse ele, tirando a carta do bolso. "Mas talvez a queiras ler." Elizabeth pegou a carta, ansiosa, enquanto Jane se aproximava. "Lê em voz alta", disse Mr. Bennet, "pois ainda nem sei direito do que se trata." Gracechurch Street, segunda-feira, 2 de agosto. "Caro cunhado, finalmente tenho notícias de minha sobrinha para lhe enviar notícias que, em seu conjunto, julgo não deixarem de lhe agradar. Pouco após sua partida no sábado, tive a felicidade de descobrir em que lugar de Londres o casal se encontrava. Quanto aos detalhes, deixo-os para quando de novo nos encontrarmos. De momento, basta saber que os descobri e que estive com ambos." "Então, tudo se passou como eu esperava", exclamou Jane. "Eles estão casados." Elizabeth continuou: "Estive com ambos. Eles não estão casados, nem encontrei neles a menor intenção de o fazer. Porém, se o senhor estiver disposto a cumprir com aquilo que eu tomei a liberdade de aceitar em seu nome, espero que em breve se casem."
Tudo o que lhe exigem é que assegure a esta sua filha parte das 5.000 libras destinadas a ser repartidas por todas após sua morte e de sua mulher. Além disso, comprometer-se-á em vida a dar à sua filha a quantia de 100 libras por ano. E são estas as condições que não hesitei em aceitar, sentindo-me autorizado a fazê-lo. Enviar-lhe-ei esta minha comunicação por expresso, para que sua resposta me chegue sem perda de tempo. Facilmente compreenderá, por tudo o que aqui lhe digo, que a situação de Mr. Wickham não é tão desesperada como se supunha. Quanto a isso, os rumores que corriam eram falsos, e alegra-me dizer que, sem considerarmos o dote de Lídia, ele ainda disporá, após pagas todas as dívidas, de um pouco de dinheiro para sua instalação. Apenas necessito que me delegue plenos poderes para agir em seu nome, do que eu não duvido, e imediatamente darei instruções a Haggerston para preparar um contrato. Não vejo nenhuma vantagem em voltar a Londres, por isso o aconselho a ficar tranquilamente em Longbourn e conte com toda a minha colaboração e empenho. Responda-me logo que possível e tenha cuidado de escrever claramente. Achamos preferível, minha mulher e eu, que a nossa sobrinha casasse em nossa casa, o que de certo terá sua aprovação. Ela vem hoje para junto de nós. Voltarei a escrever-lhe assim que houver algo de novo a participar-lhe. Seu, etc., etc., Edward Gardner. Será possível? Exclamou Elizabeth assim que terminou a carta. Será possível que ele se case com ela? Wickham não é então tão ruim como pensávamos, disse Jane. Papai, aceite meus parabéns. Já respondeu à carta? Perguntou Elizabeth. Não, mas devo fazê-lo imediatamente. Elizabeth suplicou-lhe então que não perdesse mais tempo. Oh, papai! Exclamou ela. Volte para casa e escreva sem demora. Pense na importância que cada momento tem em um caso destes. Eu própria escrevo a carta para o senhor, disse Jane, se essa tarefa lhe desagrada. Desagrada-me muito, disse ele, mas precisa ser feita. E dizendo isso, ele virou-se e voltou com as filhas para casa. E posso saber qual é a resposta? Perguntou Elizabeth. Suponho que os termos devam ser aceitos. Aceitos? Só tenho vergonha de que ele peça tão pouco. E eles devem casar-se. Contudo, Wickham é tão vulgar. Sim, é preciso que eles se casem. Não há outra alternativa. Porém, há duas coisas que eu desejaria saber. Uma delas, que quantia o vosso tio pagou para conseguir arranjar isso? E a outra é, como poderei reembolsá-lo? Que quantia? Nosso tio? Que quer dizer com isso? Exclamou Jane. Quero dizer que nenhum homem em seu juízo perfeito se casaria com Lídia, recebendo em troca uma compensação tão pequena. 100 libras anuais durante a minha vida e 50 depois que eu morrer?
É verdade, disse Elizabeth. Não me tinha ocorrido isso antes. Depois das dívidas a pagar, diz ele que ainda sobra dinheiro. Deve ter sido nosso tio que arranjou tudo isso. Como ele é generoso e bom. Receio que ele se vá ressentir disso. O dinheiro que gastou não deve ter sido pouco. Não, disse Mr. Bennet. Wickham seria um idiota se aceitasse entrar no negócio com menos de 10.000 libras. De outro modo, custar-me-ia ter de fazer mau juízo dele logo no começo das nossas relações. Valha-nos Deus! Como poderemos pagar tal soma? Mr. Bennet não respondeu. E todos, mergulhados nas suas reflexões, continuaram em silêncio até chegarem à casa. Mr. Bennet dirigiu-se então para a biblioteca a fim de escrever ao cunhado e as filhas foram para a saleta. Então, eles vão se casar, exclamou Elizabeth, quando se encontrou a sós com Jane. Como é estranho! E, ainda por cima, temos de nos dar por muito felizes e dar graças a Deus que assim aconteça, embora sejam diminutas as possibilidades de Lydia ser feliz e de Wickham ter um caráter tão ruim. Oh, Lydia! Consolo-me, pensando que, de certo, ele não se casaria se não tivesse afeição por Lydia, disse Jane. Embora acredite que o nosso tio tenha feito alguma coisa por isso, não me parece que tenha disposto de 10.000 libras. Ele tem muitos filhos, além de outras preocupações. Como poderia ele dispor dessas 10.000 libras? Se nos fizesse possível saber quais eram as dívidas de Wickham, disse Elizabeth, e com quanto ele dotou a nossa irmã, saberíamos exatamente o que Mr. Gardner fez por eles, pois Wickham não tem um tostão de seu. A bondade de nossos tios é uma coisa que nunca poderá ser paga. O fato de eles a terem levado para sua casa e lhe terem dado sua proteção e apoio moral é um sacrifício que anos de gratidão não poderão compensar. Neste momento, ela está na casa deles. E se tamanha bondade não lhe der a consciência da falta que praticou, é que ela não merece nunca ser feliz. Imagine a cara dela quando se vir na frente de nossa tia. Devemos esforçarmos-nos para esquecer tudo o que se passou, disse Jane. Confio e espero que eles sejam felizes. Creio que o fato de ele consentir em casar com ela é uma prova de que ganhou um pouco de juízo. A afeição que nutrem um pelo outro lhes dará a estabilidade. E eu tenho a esperança de que eles em breve se estabeleçam em sua nova vida e procedam de forma tão ajuizada que, com o tempo, sua imprudência acabe por ser esquecida. O comportamento deles foi de tal ordem, replicou Elizabeth, que nem tu, nem eu, nem ninguém poderá jamais esquecê-lo. É inútil falarmos nisso.
Nesse momento, ocorreu-lhes que talvez sua mãe permanecesse ainda na ignorância de tudo o que se passava. Dirigiram-se, pois, à biblioteca e perguntaram ao pai se não desejava que elas lhe transmitissem a notícia. Ele encontrava-se escrevendo e, sem levantar a cabeça, respondeu friamente: Como queiram. Podemos levar-lhe a carta do tio e ler para ela? Levem o que quiserem e deixem-me. Elizabeth pegou a carta de cima da mesa e as irmãs subiram juntas. Mary e Kitty encontravam-se junto da mãe. A mesma comunicação serviria, portanto, para todas. Após uma breve preparação para as notícias que traziam, a carta foi lida em voz alta. Mrs. Bennet não pôde conter seus sentimentos. Assim que Jane leu o trecho em que Mr. Gardiner falava na esperança de os ver em breve casados, Mrs. Bennet deu livre curso a toda a sua alegria, e cada frase subsequente a tornava mais expansiva. Sua alegria manifestou-se tão ruidosa e violenta como anteriormente as suas apreensões e desespero. Bastava-lhe saber que sua filha se casaria. Não a atormentava nenhum receio quanto à felicidade da filha, nem tampouco a lembrança de sua falta. — Oh, minha querida Lídia! —exclamou ela. Isso é realmente maravilhoso! Ela vai se casar e eu tornarei a vê-la. Ela se casa com 16 anos. Meu querido e generoso irmão, eu sabia que o conseguirias e que acabarias por tudo arranjar. Que saudades tenho dela! E do querido Wickham também. Mas os vestidos, o enxoval. Vou agora escrever à minha cunhada para que trate de tudo isso. Lidsey, minha querida, corre lá abaixo e pergunta ao teu pai de quanto ele dispõe para o enxoval de Lídia. Não, espera, eu mesma o farei. Toca a campainha, Kitty, para chamar Hill. Vou me vestir depressa. Oh, minha querida Lídia, que alegria quando nos virmos outra vez. Jane procurou refrear a intensidade de tais expansões, lembrando à sua mãe o quanto deviam a Mr. Gardiner pelo que ele tinha feito. Devemos, em grande parte, atribuir a feliz conclusão desta história à bondade do nosso tio, acrescentou Jane. Estamos convencidas de que ele se empenhou em dar um auxílio em dinheiro a Mr. Wickham. — Pois sim! —exclamou Mrs. Bennet. Mas quem o havia de fazer, senão o vosso próprio tio? Se ele não tivesse família, todo o dinheiro dele viria para nós, bem sabes, e é a primeira vez que recebemos alguma coisa dele, a não ser um presente ou outro de vez em quando. Ah, como me sinto feliz! Em breve terei uma filha casada. Mrs. Wickham, como soa bem! E fez apenas 16 anos em junho passado. Minha querida Jane, estou tão nervosa que creio bem não conseguir escrever. Eu dito e tu escreves por mim. Mais tarde combinaremos com o teu pai a respeito do dinheiro, mas é preciso encomendar as coisas imediatamente.
Mrs. Bennet começou desde logo a fazer uma lista de todas as peças de tecido estampado, musseline e cambraia, e teria feito dentro em pouco uma grande encomenda, se Jane não a tivesse persuadido, com alguma dificuldade, a aguardar até poder consultar o marido. Um dia de atraso, observou ela, não teria nenhuma importância. E Mrs. Bennet sentia-se feliz demais para se mostrar tão obstinada como de costume. Outros planos vieram ocupar seu pensamento. Logo que me vestir, irei a Meryton dar as boas novas à minha irmã Phillips. E na volta passarei pela casa de Lady Lucas e de Mrs. Long. Kitty, corre e pede a carruagem. Um pouco de ar far-me-á muito bem. Alguém quer alguma coisa de Meryton? Aí vem Hill. Minha querida Hill, já sabes da novidade? Miss Lydia vai se casar. Terás de preparar um jarro de punch para o casamento. Mrs. Hill exprimiu imediatamente sua alegria. Elizabeth, entre outras, recebeu seus parabéns. E, cansada de tanta loucura, foi se refugiar em seu quarto para poder refletir em paz. Pobre Lídia, sua situação seria, apesar de tudo, bastante ruim. Mas ainda teria de dar graças por não ser pior. E, embora assim pensasse, não via para a irmã grandes possibilidades de uma vida feliz e próspera. Mas, recordando-se dos momentos de aflição e de todos os seus receios de há 2 horas apenas, ela sentiu o grande passo em frente que tinham dado. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!